uma vez, numa história sem príncipes, princesas ou reis, o cinema chega à nossa terra por volta de 1896. No coração do velho Rio, na Rua do Ouvidor, o incrível omniógrafo esplendorosamente triunfou. Por 2 ou 3 semanas, na bela sala ele rodou. E quanto ao aparelho que rodou e belas imagens espalhou, não mais omniógrafo, que desaparece, mas animatógrafo Lumière, o nome que o descreve. E desta bela sala, Pascoal Segreto era capitão, ao lado de Afonso, Gaetano e Luiz, o outro irmão, imigrantes italianos que enchiam a sala de animação. Afonso tinha uma missão. A Nova York ou Paris seguia atrás de inovação. Buscava vistas novas e bons aparelhos de montão. Assim, de divertimentos visuais e mecânicos, enchiam o grande salão. 1898, de Paris, ele ressurgiu. E com câmera na mão, a Baía de Guanabara assistiu, tirando algumas belas vistas a bordo do Paquete Brasil. E neste domingo, de junho 19, o cinema brasileiro então surgiu. E dessa arte, o grande Afonso gostou. As últimas andanças de Floriano Peixoto, o desembarque de Prudente de Moraes e a comitiva no Arsenal da Marinha registrou. E os belos pontos do pequeno Rio, não poderia ele deixar de ter registrado. Afonso registrou e o jornal anunciou, mas só em janeiro de 99, a exibição das belas imagens então se habituou. Do cinema brasileiro, Afonso foi o primeiro nome, mas a respeito desse segredo, sua história no tempo some. E de 1896 a 1912, época cheia de pose, sendo nos 10 primeiros de registros documentais e nos últimos brilham grandes filmes ficcionais. Belle Époque chamou-se essa era, Bela Época veio a se chamar. E com vitalidade singular, ao Rio estava a animar. De poucas salas fixas de projeção, praticamente só no Rio e em Sampa, de 86 a 1906, o cinema quase não anda. O que justifica essa atrocidade é, principalmente, nosso atraso na eletricidade. Uma mudança, então, em 1907, trouxe para o cinema excelente feedback. Da energia de Ribeirão das Lajes, o Rio passa a utilizar. Mais umas 20 salas agem e o cinema continua a brilhar. E esse crescimento, então, influenciou na produção. Novos empresários se dedicarão também à arte da criação. Labanque Leal, Giacomo Staffa, Marc Ferris, Guilherme Auler, Francisco Serrador, grandes nomes nessa história pelos quais o cinema brilhou. Mas a partir de 1912, uma nova época se iniciou, o que não significa que a beleza se acabou. E para falar da continuação dessa nova época, dessa nova beleza do cinema, o professor, filósofo e mestre em comunicação, Argemiro Ferreira de Almeida, vai nos dar uma explicação. Então, nesse momento, eu gostaria de acentuar que falar de uma bela época parece que joga por terra tudo aquilo que vem depois, como se ela fosse um momento mágico importante. Eu diria que no Brasil, no cinema brasileiro, não tem um momento mágico, né? E se é para dizer uma bela época, assim, do ponto de vista da sua diversidade de produção e da sua ampla qualidade cinematográfica brasileira, eu diria que hoje nós estaríamos numa bela época. Por quê? É um momento da história do cinema brasileiro que contempla várias vertentes, né? Contempla uma gama enorme de produções e de grandes produtores, né? Novos que estão surgindo. Então, para mim, a bela época se instauraria aí na virada do século XXI, devido a essa grande gama de produções e diversificação do próprio cinema brasileiro. Música
Música